Olá pessoal, muito boa noite, dia 22 de agosto, episódio 146, e a gente está começando aqui mais um Luz e Sombra da Notícia, que a gente faz a todas as quintas-feiras, nesse horário aqui, 19 horas, ao vivo, direto da Vila Madalena em São Paulo, com o apoio do Instituto Integral Brasil. Se você quiser chegar mais perto dessas teorias integrais todas aqui, Ken Wilberg e todas as pessoas que passam aqui conosco, acesse aí institutointegralbrasil.com.br. Olha, e hoje, como sempre, a gente começa o nosso programa com as notícias, algumas das, não sei se são as principais notícias, mas talvez algumas notícias que dão um pouco de espaço para a gente comentar e, enfim, trocar ideias aqui num espectro um pouco mais amplo. Hoje eu tenho aqui o Ari, que está do meu ladinho aqui. Tudo bom, Ari? Tudo bem. Tudo bem? Tudo Seja bem-vindo, professor Ari. Muito bem. Nosso mestre. Ei, pelo amor de Deus. Isso é coisa da Lilian, né? Isso é coisa da Lilian, isso é né? coisa da Mas está Lilian. pegando em todos nós. Não, Nossa pelo amor de expectativa, ela sempre vem quando você está aqui, a gente poder referenciar a teoria e trazer ela para a prática aqui. Vamos ver, vamos tentar. Olha, a gente separou algumas notícias. Eu vou começar com essa aqui, que é muito bem-vinda. Aliás, essa semana a gente está com uma série de atividades junto com o Google aqui na Educards. O Google está rodando uma série de eventos na cidade, chamam Google Think. Trago até a Iracema aqui para falar sobre isso, que ela é a curadora do Think with Google, né? Think with Google. Isso. E está agitado, né? O Google está agitando vários segmentos aí essa semana. Está né? trabalhando várias verticais de negócios. Hoje falou de tecnologia, ontem falou de varejo, no primeiro dia de mercado imobiliário. Bacana, né? Olha, e nós temos uma notícia aqui essa semana sobre o Google, né? Que está aqui, ó, na tela. Vamos olhar. Está aqui, ó. Google capta novas imagens e carro do Street View é visto em São Paulo. O serviço terá novas imagens para São Roque e Mairinque. 9 cidades de Minas também são fotografadas novamente. Está aqui o carro do Google, super legal, porque ele tem várias câmeras, né, na parte superior, e eu estou imaginando que isso aqui esteja conectado a algum sistema de GPS. Ele vai filmando e tirando foto da cidade toda, acho que tirando foto, né? E depois tem aquela montagem incrível do Street View, que é feita a partir do Google Maps e que, bom, facilita tanto a nossa vida, né? Daí eu acho que isso traz uma série de reflexões, né? Você chegou aqui, o Ari chegou aqui falando que ele está viciado em GPS, né? Eu também estou viciado em GPS. Está acontecendo que até para lugares que eu sei ir, eu acabo ligando o bendito do GPS, cara. Se isso é para ver o trânsito, para calcular, para não precisar pensar. O que acontece ali? Não, é verdade, eu acho que é por aí mesmo, porque quando eu não sei o caminho, sem sombra de dúvida que eu uso o GPS. Mas agora, atualmente eu comprei um GPS de última geração, que eu nem sabia, porque eu não leio manual. Eu não tenho muita paciência para ler manual. Você e ninguém, mas eu comecei né? a descobrir o seguinte: de repente aparecia lá uma mensagem nele assim, aparecia ele tem um ícone lá, que é um ícone de trânsito, que ou fica verde, ou amarelo, ou vermelho. Eu não sei como é que ele chega a essa conclusão, para avisar se você vai pegar engarrafamento ou não vai. E quando o ícone fica amarelo ou vermelho, ele já dá opções, né? Ele bota assim, uma alternativa de caminho que você vai ganhar 5 minutos. No início eu não dei muita bola para aquele negócio. Não. Depois, hoje eu resolvi botar. Eu botei lá, aí apareceu uma alternativa de caminho e que você decide se quer continuar no caminho original, planejado ou não. Eu achei o troço sensacional. Quer dizer, então, essa é uma facilidade adicional que a tecnologia traz para nós, né? Mas, por outro lado, tem essa desvantagem, né? Que a gente fica viciado. Normalmente eu não vou saber refazer um caminho, porque eu vou no que o GPS manda e não vou refazer um caminho. Então, é a vantagem e a desvantagem da tecnologia, né, que está cada vez maior. Você sabe que essa história eu também comecei a usar, porque a gente que está aqui em São Paulo, quem não está talvez em São Paulo, no centro que tem tanto trânsito, talvez não tenha ainda essa demanda, né? Mas a gente começa a estar se deslocando numa cidade onde o trânsito é quase imprevisível, né? Na hora que o GPS, eu uso muito o Google Maps, na hora que você entra ali e começa a ver
os traçados vermelho, verde, amarelo, e ele começa a já calcular a rota e o tempo de deslocamento com trânsito, e o nível de precisão é alto, eu tenho bem alto também. muito alto, a gente se acomoda nessa história, né? É verdade. Isso é uma regressão, você acha? Essa ideia, por exemplo, do Street View também do Google é outra coisa que é interessante. Eu acho sensacional. Eu acho sensacional. Não é regressão? Você acha que a gente está regredindo de estágio de consciência? Não, eu acho que não. Pelo contrário, eu acho que isso aí, aliás, até é interessante, eu acho que esse tipo de coisa, que no momento em que você facilita atividades, vamos dizer, mecânicas, coisas que você não precisaria ter a sua atenção, você está liberando a sua atenção para outras coisas mais nobres. Eu acho que a ideia basicamente é essa. A tecnologia nos traz essa facilidade, né? Desde que a gente não se vicie com ela, que esse é um problema seríssimo, né? Mas que a gente vai ter que trabalhar de alguma forma. Minha mãe tem dito isso, claramente. Minha mãe tem 74, eu acho. Espero que ela não veja isso que eu acabei de dizer, mas enfim. E ela tem dito isso. Ela evita de usar alguns desses gadgets porque tem medo de ficar escravo dessa história. Não, né? eu tenho um que, por exemplo, que eu apesar da minha mente aberta para a tecnologia, eu me recuso a usar, que é o tal desses iPhones, esses novos celulares. Porque isso aí é impressionante. A minha mulher acabou de comprar um, né? Então agora fica a minha filha, o meu genro e ela, vamos jantar. Fica os três batucando aquele negócio e você fica totalmente de fora, porque você não participa de nada. Perde todo. Eu falei, gente, nós viemos jantar fora aqui para conversar e tudo mais. Fica todo. E ficam arranjando assim, motivos. Não, pai, mas olha essa fotografia aqui, olha o que foi publicado hoje aqui, mas eu não estou interessado nisso. Estão só de agora. corpo presente, porque o resto está fora. Exatamente. Então, essa é uma das desvantagens aí que eu vejo com respeito a isso. Mas, por exemplo, respeito a voltando a esse Street View aí, eu acho interessante porque há críticas a ele, né? Dizendo que você perde a privacidade e tudo mais. Quer dizer, pode perder ou não, né? Porque mas eu tive uma experiência que eu tive há pouco tempo, que eu tinha que ir a um lugar no centro da cidade, e eu estava na dúvida se eu ia de carro, ia de metrô, porque eu não sei andar no centro da cidade de São Paulo. Sou carioca, né? E apesar de estar morando muito tempo aqui em São Paulo, a minha vida toda foi fora do centro da cidade. Então eu não sei andar no centro. Então eu ficava numa dúvida danada, se eu ia de metrô, eu não sabia se ia metrô perto e tudo mais. Aí eu resolvi entrar no Street View, e quando eu vi que no lugar que eu ia tinham 3 estacionamentos ao lado, imensos. Falei, pronto, então não tem problema. Então eu vou de carro, né? Quer dizer, de uma certa maneira foi uma decisão antiecológica. Né? De carro. Mas então eu acho muito bacana esse Street View da Google. Agora, tem essa questão da privacidade, né? Tem até umas brincadeiras, nem é brincadeira, alguns desafios que as pessoas fazem de encontrar no Google Earth, por exemplo, alguém tomando sol, topless em cima. Tem essas brincadeiras, né? Realmente há sempre esses exageros, né? Você não consegue controlar, não tem dúvida. Mas se a gente observar, por exemplo, no Street View, eles têm o cuidado de apagar a placa dos carros, né? Tem. Se alguém aparece com o rosto, eles também nebulizam. Sombreiam também, exatamente. Né? Tem um cuidado aí, né? Isso aí não tem dúvida que é. E é interessante porque nós ainda não, cada vez mais vivemos num mundo tecnológico, e como é que isso nos influencia em termos não só sociais, né, e relações sociais, mas também de relações culturais, relações individuais, quer dizer, você com você mesmo, né? Isso tudo nós vamos sofrer, estamos sofrendo uma mudança muito grande. A minha geração, você é jovem, né? Mais ou menos. Mas a minha geração, por exemplo, eu passei por... Eu fico impressionado porque eu passei por coisas que para hoje em dia são inimagináveis para as pessoas. Quando eu estudava engenharia, não existia o máximo que existia em termos de para você fazer cálculo, você tinha 2 instrumentos fundamentais, que era a regra de cálculo, você nem deve saber,
Você nunca deve ter visto uma regra Não, de eu cálculo. já, assim, cheguei a fazer cálculo com ela, Mas já? mas Poxa, foi bem, mas- bem na rapa do tacho. Mas Ah. enfim, tô falando que eu não sou tão Porque velho, tão o pessoal novo. mais jovem não sabe nem o que é Não isso. sabe. E a outra coisa, na época eu me lembro, para fazer somar, porque a regra de cálculo não soma nem subtrai, né? Mas para somar e subtrair, era aquelas maquininhas da facite mecânica. Aham. Então, na época que eu fazia engenharia, era um inferno. Quando tinha prova, a gente levava a regra de cálculo e levava aquela maquininha para fazer cálculo. E aí, imagina, todo mundo numa sala de aula com uma maquininha daquela fazendo aquele troço. Era uma barulheira danada. Quando eu estava no segundo ano da engenharia, saiu a primeira máquina de calcular Texas, que só fazia as 4 operações fundamentais. Sequer tinha memória. Caríssima. E aquilo para nós já foi uma Revolucionário. coisa. Aí você vê, onde nós estamos hoje? A minha geração pegou, assim, em termos de tecnologia, foi uma mudança muito, mas muito grande. E eu acho que daqui para frente a tendência é que esse processo está crescendo exponencialmente, né? Daqui para frente as coisas estão se acelerando cada vez mais. Não sei o que vai ser da 10 a 15 ou 20 anos. E agora? É difícil projetar, né? Agora, isso influencia o resto também, né? Influencia, para você ver, influencia o aspecto de relacionamentos. Quer dizer, o relacionamento passou a ser um relacionamento virtual. Né? Porque o relacionamento, quando você está, é o exemplo que eu dei, quando você está pessoalmente, não tem relacionamento, todo mundo batucando o seu iPhone e você não conversa, você não troca ideia, e fica tudo virtual. É verdade. Isso é bom ou ruim, não sabemos. É uma mudança. Né? É uma mudança. É uma mudança que nós vamos ter que nos adaptar a ela. Né? Você está falando aí, eu lembro. Eu até vou pegar aqui, tá vendo? Acho que eu tenho aqui o. Aqui, ó. Nossa Tá vendo? Senhora! Esse aqui, a maioria das pessoas não deve Mostra conhecer. isso para os jovens que não vão saber o que é isso. Eu vou botar aqui na frente do. O Edu tá vindo para cá, eu vou botar na câmera dele aqui. Tá vendo? Esse cara aqui, ó. A maioria das pessoas não tem a menor noção que seja esse negócio, isso, né? mas ele é um cartão de vamos ver se a câmera pega, dá para ver um IBMzinho aqui, ó, bem pequenininho, dá para ver ali, ó, no cantinho. Isso aqui é um cartão que o Edu tá chegando aqui, eu vou botar o Edu aqui na conversa. O Edu tá chegando. Entra aí, Edu, entra aí. Senta lá. Olha lá. O Edu tá chegando. Puxa esse microfone aí, Edu. Puxa esse microfone para perto de você. Tudo bem? Puxa ele. Ajuda. Isso. Edu chegou aqui, ó. Tá aí, toma uma aguinha aí, Edu, enquanto você respira aí, cara. O Edu chegou. Muito trânsito em São Paulo, nós estávamos falando do Google aqui. Deixa eu ajustar a câmera do Edu, peraí. O Google não mostra o trânsito ao vivo ainda. Não mostra. Exatamente. Apesar de que eu estava dizendo, alguns GPS já estão dando essas dicas. E estão dando bem, né? Estão dando bem, funciona bem. Super bem. Eu comprei um há pouco tempo aí que eu nem sabia como é que usava, mas você notar que ele dava esse tipo de informação. E te propõe, inclusive, mudança de rota. Alternativa para você. Tem aquele aplicativo Waze, né? Não sei quem usa já, mas tem um aplicativo chamado WAZE, Waze, que as pessoas ativam nos seus celulares e é um crowdsourcing de informações de trânsito. E ele te diz a velocidade que as pessoas estão se deslocando e faz os cálculos. O ao vivo também, né? Você fica sabendo o que está acontecendo Chama ao na vivo. Paulista. Hoje de manhã, na rede social, né? Hoje de manhã teve lá a coisa das vans, não foi? Você ficou sabendo isso? Não. De manhã teve uma manifestação de vans que pararam, acho que, sei lá, 1000 vans fizeram. Não estava sabendo. Graças a Deus não fui para lá hoje. E ali eu vi na rede. Você viu nessa rede? Chama ao vivo? Não, eu vi no Facebook. No mas Facebook. como a rede também já A gente alimenta isso. Tipo de coisa. Somos nós. Estamos falando exatamente sobre as vantagens da tecnologia, né? E também de algumas desvantagens, né? É exatamente o que a gente estava conversando. Mas eu peguei esse negócio aqui que fica... Eu tenho um monte desses aqui na minha casa. Então, esse é teu. Você não vê você do sabe o que é isso? também. Edu sabe o que é isso? Cartão de perfuração. Exatamente. Viu? Meu irmão trazia o que sobrava da perfuração para o carnaval, a gente... Eu usava, bom, né? tá vendo? O cara é bem mais novo, né, que a gente. Já era um uso deturpado, né? Um uso deturpado. Mas você sabe que eu gosto de, às vezes, pegar num desse, porque não é saudosismo, não. É simplesmente para a gente ter consciência
do que acontece na hora que a gente começa a apertar uma tecla do telefone, uma tecla do computador. E a gente perdeu essa consciência totalmente e os jovens nem sequer sabem disso mais, né? Mas vale resgatar isso aqui, talvez, porque... É físico, né? É físico, não é é. virtual, né? Não, e aqui tem Não. bits e bytes, né? Não, e o que era interessante é o seguinte, é que cada cartão desse era um comando, era um dado. Então, quando você tinha que rodar um programa no computador, normalmente era mainframes, né? Você tinha que... Pilhas disso. Eram pilhas. Às vezes você tinha programa, Um tinha 500, alimentador 600 mesmo. mil... Alimentador. Tinham 1000 cartões. Então você Processo tinha que industrial mesmo. digitar, entre aspas, aquilo tudo, e aí é que era o inferno. Porque você mandava aquele negócio, dali a pouco demorava um certo tempo, normalmente eles só davam o resultado no dia seguinte, vinha em listagem de papel o resultado, e normalmente é óbvio, quando você digitava 1000 cartões, um por um desses, Você tinha errava um uma erro. vírgula. Aí dava um errava errinho de ponto. vírgula, mas pronto. Acabou. Não, tá errado. Aí você tinha que refazer aquele negócio, era um trabalho. Além de que, muitas vezes, você tinha que programar. Né? Você tinha. Eu não peguei programação em linguagem de máquina, eu já peguei uma programação Uma já no linguagem nível alto de nível. format, que era o programa para engenharia, né? Mas você tinha que programar, você tinha que fazer o seu programinha. Quando a gente vê hoje em dia que a gente não precisa de nada disso, né? Você não precisa saber nada de nada, e as coisas, a capacidade de processamento, a capacidade de memória, tudo aumentou de uma forma estratosférica, a gente fica impressionado. Impressionado. Mas é interessante quanto é industrial mesmo, né? Porque você vem do mecânico para automação, né? Porque é automação, né? É automação. O dado ainda está sendo gerado via automação industrial, né? Exatamente. Ainda não é a era da informação, do digital. Não. Porque a máquina ia perfurando alguns furinhos, né? Quando você fazia assim, estava. E aí depois ele passava nos leitores, os leitores passava a leitora ótica lá. Isso mesmo. Então impressionante. E esse cartão, por exemplo, que ele tem 80 colunas, e cada coluna aqui tem 9 linhas. E, na verdade, essas 9 linhas é a representação do byte. Cada coluna é um byte. E cada linha aqui é um bit. E tem um bit de controle, que é o nono. Então, dependendo da configuração do perfurado com não perfurado, você codifica um byte. Né? E, então, você fura o bit e não fura o bit, 0 ou 1, né? 0, 1. 0,1, né? E aí você tem byte a byte, 80 bytes, ou seja, 80 caracteres representados aqui, né? Qual a capacidade de dado, então, dessa folha? Então, essa folha tem capacidade 10 de 80 Ks, bytes. 80 bytes. 80 bytes, não tem nenhum K aqui. Aqui, 80 bytes. 80 bytes que ele tem 80 colunas, certo? Tá certo, a última coluna. 80 bytes. O que me espanta muito aqui... Então, você tinha que fazer um programa, que você está lembrando, né? Você tinha que perfurar esse cartão com o comando do programa. Com o comando. Né? Na verdade, o comando eram alfanuméricos. Né? Alfanuméricos. Quer dizer, isso automaticamente lá, na hora que por você isso que perfurava, a automação, perfuradora né? fazia essas perfurações. A máquina Mas lá, eram comandos alfanuméricos. Né? que é o CNC hoje, né? O controle das máquinas, né? E aí, resgatando ainda, o Ari comentou que, óbvio, que um programa era feito de uma pilha desses cartões. Era um deck, a gente chama Era um deck de cartões. Eles tinham que estar ordenados na ordem certa, porque senão eles eram lidos numa desordem total. Exatamente. Então... E não tinha conversa, dava erro, voltava a listagem, voltava uma linha, erro, pronto. E você vai se virar lá para saber. Às vezes eles davam erro no cartão tal, quando ele era mais bonzinho, né? e você tinha que ir atrás daquilo e corrigir. Então, e quando você estava pressionado para fazer um cálculo, para entregar um trabalho, era um inferno, né? Porque você entregava aquele negócio. Voltava, você estava o tempo correndo e, às vezes, atrasava a entrega do trabalho. E aí dava um erro que o Ari comentou, podia ser uma vírgula, podia ser um traço, podia ser uma letra. Você tinha que tirar o cartão errado, perfurar de novo, corrigir o erro, botar o cartão de volta e processar o deck de cartões inteiro de novo. Exatamente. Agora, que tipo de dado era processado? Não, você processava o que você quisesse. Porque você tinha que fazer o seguinte: você tinha que definir o programa. Você queria fazer um determinado cálculo, alguma coisa, você escrevia o seu programa. A lógica você desenvolvia. Então você tinha cartões, os primeiros cartões eram do programa, e depois você tinha cartões de dados.
Aí você botava um dado em cada cartão. Quer dizer, aí você entrava com os dados que você queria para o computador processar. Você rodava com os cartões. Então entrava o programa e entrava os dados. Os cartões são um software, né? Porque são software. E vale lembrar o seguinte, é uma época que teclado e tela, eles não existiam, né? Porque Não, era digitado interação, numa era cartão. máquina. Né? Parecia uma máquina de telex. Cartão impressora. Parecia uma máquina de telex. Exatamente. Você digitando, ele ia perfurando o cartão. Aí que você trocava, ele tirava o cartão, você botava o deck lá numa entrada, ele ia alimentando, perfurava, agora outro cartão. Aí ele ia fazendo isso. Isso é década de 70, né? O que você está falando já é década de 90, né? 20 anos depois, o computador pessoal, né? E uma coisa que eu lembro bastante, que na época da faculdade eu usava programação assim, e o computador era um Burroughs, não sei o quê. Burroughs daquele lá, um mainframe daquele, que era IBM e Burroughs, né? IBM e Burroughs. E o computador tinha 64K de memória, 36K era sistema operacional, então restava 36K para você conseguir enfiar o seu programa lá dentro. 36K de memória. Eu lembro que essa figura, quer ver? Essa figura aqui do Google, essa que está na tela aqui, ó. Você quer ver um negócio? Porque ela rodava discos, né? Para ter mais memória, né? Essa isso tudo era gravado. No início não era nem disco, eram fitas. Eram umas fitas enormes. Fitas magnéticas. Tinha umas fitas perfuradas também, eu lembro disso. Olha, essa figura do Google aqui, ó, essa aqui, ó, ela tem 92K. Ou seja, ela não caberia. A tua memória. Ela não caberia dentro do computador. De jeito nenhum. Só a figura aqui. Tá certo? Não, é impressionante. E hoje, isso aqui quando eu pego esse negócio, isso sempre vem na cabeça, né? Qualquer figurinha dessa na internet hoje tem 16K, 20K, 30K, não caberia. Assim, acho que nessa época, eu nunca programei um programa que tivesse tanto. Você tinha que fazer toda uma lógica dentro de um espaço micro, né? E para gerar uma imagem, então, mais difícil ainda. Nem tinha. Nem gerava. No máximo uma impressão. No máximo uma impressão, né? Você fazia impressão de gráficos, era ponto a ponto, né? Os gráficos, eu lembro que nessa época tinha um Jesus Cristo. Que tinha impressoras matriciais, né? E na folha do computador mesmo, com as linhas, as faixas. Ficou muito famoso esse Jesus Cristo. Agora, é impressionante, porque você pega o seu telefone ou sua máquina digital, você tira uma foto 2 mega quer dizer, um volume de dados ali é inimaginável, né? É isso aí, uma baixadinha de e-mail. Não, e atualmente a rapidez de transmissão, né? A rapidez de transmissão desses dados é outra coisa impressionante hoje, né? Impressionante. Daí a gente volta à notícia e imagina que esse cara mapeando a cidade inteira com imagem em 3 dimensões, em todas as dimensões, né? Lado esquerdo, lado direito, em cima, embaixo, relacionando isso com o GPS. É um negócio, assim, pra gente brutal. E é engraçado, porque eu acho que o cara que nasceu já nessa era, ele nem tem essa consciência de... Para ele isso é normalíssimo. Ele não consegue conceber um passado, né? Normalíssimo. Por isso que eu guardo esses cartões aqui, para lembrar que a gente veio dos bits e dos bytes aqui. Bom, É interessante o que você está falando. O integral, de alguma forma, leva você a rever também esses processos da história, as perspectivas, né? O depoimento do Ari no Eu Maior, né, que é imperdível, tem que ser revisto é um pouco esse exemplo, né, de você poder olhar para todo esse espectro, né? É verdade. O que você falou no Maior? A maioria das pessoas não viu o filme ainda. Vocês viram o filme. Eu não sei nem tem aqui. Eu não sei o que está. Não, a explicação mesmo. Aquela explicação da evolução. Talvez seja aquela explicação rápida sobre a evolução, né? Desde o Big Bang até os dias atuais. Acho que foi isso, né? Foi sobre que dá exatamente a perspectiva do Google, né? Que você está falando de novas gerações, né? Olhar um papel desse e falar, não, peraí, tem um processo que foi estabelecido, né? Tem uma evolução, tem outras formas de enxergar o dado, né? Eu sempre gosto de fazer esse resgate, não sei o quanto isso é importante, eu gosto, não, mas eu acho que você saber de onde as coisas acabam vindo, como é que elas te impactam historicamente. Eu, como sou muito tempo ligado à área de ciência, livros que eu adoro ler são livros de biografia de grandes cientistas, filósofos. Por exemplo, você pega um livro sobre a história do Newton, como é que ele bolou aquele negócio todo, Descartes,
os matemáticos, é uma delícia, porque naquela época, veja, os caras eram gênios mesmo, né? Eles não tinham nenhum apoio tecnológico para fazer aquilo. Eu adoro esse tipo. Esse resgate da história, acho maravilhoso. É o que você mais lê? Hein? A biografia é o que você mais lê? É um pouco, né? Um pouco de Além biografia, do que, um pouco de além história. do Ken Wilber. Não, né? Além do Ken Wilber, que eu leio sempre. Um pouco de história também. Eu gosto muito de história. Né? Então, eu leio também bastante coisa de história. E quando surgem alguns desses livros assim de tecnologia atual, só para ter uma ideia, eu leio muito também. Teve aquele livro do caos, da teoria do caos, na época quando saiu, foi um sucesso, James Blake, né? Eu achei o livro sensacional. E agora ele lançou um outro, que eu estou até tá lá na minha... Eu vou comprar qualquer hora dessa para ler, que é sobre a informação, a história da informação. E o James Blake, ele é um jornalista especializado nessa área de ciência, então os livros dele são muito interessantes. Então eu gosto também de ler essas coisas. O que você lê, Edu? Eu leio bastante história. História também? E muita coisa relacionada agora, mais recentemente, à ciência da vida, todo esse processo das moléculas, como que elas interagem. Você tá ligado nessa parte de bio... E tem essa perspectiva histórica da medicina que é sensacional, né? Você imaginar que no passado era proibido, né? Mexer com os cadáveres, estudar e descobrir as coisas. Tem toda o desenvolvimento da ciência, né? Na história a gente vê bastante na arte a gente vê bastante essa história, né, acontecer. Acho que isso que ciência, arte, história, isso que é as leituras assim. Ficção, romance. Olha, eu desisti um pouco de ficção, quer dizer, de vez em quando eu tenho uma recaída, porque a não ser que seja livros bons, né? Assim, por exemplo, alguns autores eu realmente leio de ficção, são os meus preferidos. Mas eu acho, agora tive uma recaída novamente com a ficção para alguns autores. Mas eu acho que ficção você perde, quer dizer, você perde. É mais uma coisa prazerosa, muitas vezes não traz tanto enriquecimento para você. Mas isso também é. Né? Porque há alguns livros, por exemplo, aquele livro, o Sonho do Celta, puxa, é um registro histórico. Ele pegou um momento da história, o nome dele, aquele peruano. Como é que é o nome do livro? O Garcia. Autor, hein? Garcia Marques? Não. Não, agora me faltou Gabriel. O nome dele aqui agora. Qual é o nome do livro? O Sonho do Celta. O Lhosa. O Vargas Llosa. Isso. Né? O livro Vargas Llosa, por exemplo, eu adoro ler. Mário Vargas. Né? Todos. O livro de Ian McEwan é outro que eu também, outro autor que eu adoro também. Esses são ficções, mas são ficções que têm substância, né? Agora, esses livrinhos assim, mais comerciais, aí, eu não leio mais. Não. Tipo qual? Tipo Segredo? Os tons do cinza, essas coisas. Dan Brown, né? O Código da Vinci. Os tons de cinza também. Esse. Não é para você. Não tenho uma paciência para Eu pensei que você ia trazer aqui a sua análise sobre como é que é a trilogia lá dos tons de cinza. Pensei que você ia trazer a sua análise para nós, pô. Cara, tava esperando esse dia. Vou deixar para o Edu essa análise. Você vai trazer para nós, Edu? Análise dos tons de cinza, precisa ler para fazer a análise? Acho que não precisa, acho que precisa exercitar. Se não precisa só, ler, tudo bem. A gente pode só exercitar, não precisa ler. Então. E esses livrinhos agora que tem esses livrinhos aí dos vampiros, os vampiros aí... o Crepúsculo. Meu Deus, aquilo então me mata. Quer dizer, aquilo é para um público jovem, né? Como tem o Harry Potter, acho que tem diferentes nichos, né? Tá tudo nesse mundo do fantástico. Mas desse então eu não chego nem perto. Que vende, né? A Ana está aqui dizendo que ela está lendo O Valor do Amanhã. Não sei qual que é esse, deixa eu ver aqui. Esse eu não conheço. O Valor... Deixa eu ver se a gente acha aqui, Ana. Peraí, só para a gente saber o que você está lendo. O Valor do Amanhã. Do Janete? Do Eduardo Janete, Companhia das Letras. Sim. Aqui, ó. Estou tentando trazer aqui. Companhia das Letras. Não,
Eu, da última vez, acho que foi no último programa, inclusive, eu citei um livro que eu tinha acabado de ler, que eu tinha me encantado, que é um livro que liga ficção com história. História do Brasil, que é o Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo. Esse é imperdível. Você, esse livro está na é lista. imperdível. Viva o Povo Brasileiro, está aqui. É do Carpana... Não, que não fala da editora. Porque esse livro ele mostra a formação cultural nossa mesmo. Né? Por que a gente... João Baldo Ribeiro, está aqui. Por que a gente está nessa situação que está hoje? Que é um livro muito histórico, claro. ele resgata a história? Resgata. O livro começa na Guerra da Independência e passa até os dias atuais. Quer dizer, ele pega fato histórico, pega a Guerra da Independência, a Guerra do Paraguai, a Revolução de Canudos e tal, e chega até os dias de hoje. Mas é fabuloso, fabuloso. Muito bom. Aí você consegue ver o porquê da... De onde a Então, gente você outra vez você pergunta, por que os Estados Unidos se desenvolveu tanto e nós aqui ficamos para trás? né? É cultura, é Total, problema né? cultural. Total. Né? Você É vê porque a gente tem a mesma idade quase, né? Os Pois pais é, têm a não, mesma mesma idade, idade, praticamente. E os historiadores já falam isso há muito tempo, né? Falam, Toda né? desse ser brasileiro. O Darcy Ribeiro falou... Mas será que isso não falar amarra sobre muito a isso. gente? Será que a gente pressupõe... Isso é uma coisa tão antiga, né? Sim, nós temos mais de 500 anos, né? Será que isso não amarra um pouco a gente? Não. Sei lá, você quer ver, eu vou até pegando esse Darcy Ribeiro, vamos falar um pouquinho de integral também, já que a gente fala um pouquinho de integral. O Wilber trata, uma das áreas que ele trata é a historiografia integral. Né? E a historiografia integral, exatamente, ele diz o seguinte, cada um conta a história de acordo com a sua perspectiva. Isso é interessante a gente ver, porque você pega o mesmo fato histórico, e esse fato histórico, se você tem uma determinada perspectiva, você torna, por exemplo, o personagem do fato histórico um herói. Por exemplo, pegar o Descobrimento da América. O Descobrimento da América é um caso típico, né? Até quando eu estudava, tá certo? O Colombo era um herói. O Colombo foi aquele cara que arrastou todos os mares, riscos homéricos, inclusive risco de vida, para chegar à América, para trazer a civilização para a América, etc, etc. E tal. Fato histórico. Né? Hoje em dia, o Colombo é um fascínora. Né? O Colombo foi aquele cara que foi para a América, que acabou com as civilizações indígenas, que explorou tudo. Então, você vê, o mesmo fato, ele leva a interpretações diferentes. E isso o Wilber trata muito bem numa coisa que ele chama de historiografia integral, em que ele analisa todas essas perspectivas, né, mostrando que o que a gente chama de história, na verdade, é alguma coisa que é cocriada. Né? A história, para mim, pode ser diferente da história para você. Aliás, tem um dito popular, que é a história é escrita pelos vencedores. Né? Então, se você pegar uma história, por exemplo, antiga, né? Será que as coisas foram daquela maneira mesmo? Você hoje faz releituras, e essas releituras já são vistas de uma forma diferente. Então, isso... Eu estou ressaltando esse ponto para mostrar como você, mudando perspectivas, você muda aquilo que nós chamamos de realidade. Aquilo que a gente acha que é uma realidade, muitas vezes a gente acha que é uma coisa absoluta, na verdade, essa realidade é completamente relativa. Ela vai depender de uma série de fatores, e o mesmo fato, para mim, pode criar uma realidade, e para você pode criar uma realidade diferente. Daí a dificuldade da relação humana, né? Porque quando a gente está vendo sob perspectivas diferentes, a gente tem realidades diferentes e que muitas vezes não se encaixam. E a visão integral se propõe, então, a integrar essas diferentes perspectivas e essas diferentes realidades. Né? Essa aqui é a beleza da visão integral. Tem uma coisa interessante nisso que ele está falando, porque no pós-moderno, na verdade, você privilegia os pontos de vista e não as perspectivas, né? Então, meu ponto de vista, o seu ponto de vista, né? Então, né? E o integral, ele vem na proposta da perspectiva, que é bem diferente, né? Em relação não é o meu ponto de vista, mas as perspectivas que se estabelecem na realidade, né? E você, então, começa a treinar em se colocar na posição do outro para ver a perspectiva dele. Porque ele também tem alguma coisa a dar.
E é interessante, na história, né, quando você vai estudar historiografia, você estuda o historiador naquele momento histórico, falando sobre o passado. Então, o Heródoto falando do Sêneca. Então, a gente está vendo o historiador no seu momento, naquela No seu realidade, contexto, tentando extrair. Então, você está falando do Darcy Ribeiro, nós estamos vendo na década de 70, você está vendo Sérgio Buarque de Holanda, ele está dando para nós a perspectiva do momento histórico que ele está analisando, mas sobre a realidade. Então, você precisa juntar essas duas coisas. Então, não é história pela história só. O Colombo veio aqui e destruiu tudo. Tá, mas será que foi só isso? Não. Alguém financiou, teve outros interesses, você começa a ampliar as perspectivas, né, sobre o que seria, não pós-modernismo, só um ponto de vista. Não, isso é só um ponto de vista. Né? Estava outro dia o que vocês estão me dizendo me remete a estava lendo um artigo, eu acho, de um fotógrafo que a grande discussão é o quanto o Photoshop hoje distorce ou, enfim, cria uma realidade totalmente distante da realidade mesmo, né? E aí o cara entrou no debate, ele é um cara que mexe muito com Photoshop nas imagens mesmo que ele tira, ele faz muitas montagens, o trabalho dele está ligado a isso. Mas aí ele simplesmente falou, mas a fotografia na sua essência, ela já é distorcida. Porque a hora que o fulano pega uma máquina e ele já escolhe um ângulo, ele já ajusta a iluminação, ele já ajusta a velocidade de disparo, ele já está criando um Photoshop sobre o ângulo. Então, já existe uma manipulação por si só. Claro. Né? Eu achei genial esse negócio. Porque aí não tem mais o que discutir, porque se na essência do clique você já criou ali uma visão particular, né, mas essa é exatamente a essência da visão integral, que o Hilbert chama atenção, exatamente para isso. Aquilo que a gente chama de realidade é sempre uma interação entre o observador e o observado. Se não tiver essa interação, se só tiver o fato observar sem o observador que observa, não existe realidade. A realidade existe uma atuação, existe esta relação entre os dois para tudo, para tudo. E a gente tem uma ideia, muitas vezes, de realidade como sendo alguma coisa absoluta, né? E não é. Esse bom, isso vai longe. Né? Vai longe, mas Ari, parece tão simples, né, cara? Se a gente pressupor que é assim... Não é. Porque você quer ver? Eu vou pegar aqui, nós tínhamos falado de uma outra notícia aqui, que era aquela notícia do... Bom, acho que nós não chegamos nem a comentar, nós só comentamos, mas não procuramos aí, talvez você não vá achá-la. Mas esse problema agora que aconteceu ontem lá na Síria, a respeito lá se usaram ou não a guerra química lá. Algum gás morreu, aquela barbaridade de gente, tem fotografias e tudo mais. E você vê. Chocante. É interessante porque, primeiro, uma das coisas que está sendo discutida é isso. Quem jogou, se aquilo realmente foi um ataque químico, tá certo? Quem jogou? O governo diz que aquilo foi plantado pelos revoltosos, pelos revolucionários para atingir o governo. Os revolucionários, só dizendo que foi o governo que lançou. E um outro aspecto interessante é que a sua dúvida de até quando esse tipo de informação, porque você tem várias fotos lá, aquilo tudo não foi, aliás, filmes também, não foi montado, né? Não houve uma edição daquilo. Ali, né? Então você vê, são coisas que você está vendo e, no entanto, você não sabe qual foi, o que realmente aconteceu. Você está vendo ali, você está vendo um filme, você está vendo gente morta, você está vendo o pessoal correndo e tudo mais, você não sabe se aquilo realmente é uma montagem, quem jogou o gás, né? Então você vê a complexidade. É uma realidade virtual. É uma realidade que cada um cria a sua. Se eu sou a favor dos revoltosos, eu vou tender a dizer que foi o governo que... e aí eu vou ler as notícias... se eu sou a favor do governo, eu vou dizer. Para nós que estamos longe aqui, a coisa não é tão dramática. Mas pensa para o pessoal que está vivendo essa realidade lá. Eles não sabem, estão totalmente perdidos. Porque, afinal de contas, quem é que está jogando o gás? É o Bashar al-Assad ou são os revolucionários? E você fica num total estado de incerteza e de desespero, né? Porque estão vivendo isso lá. E de uma forma... com fotografias, com filmes, com tudo. De uma forma muito acelerada, né? Com uma cobertura incrível. Exatamente.
né? Então, ver só que essa perspectiva objetiva de você ver a fotografia, ver o filme, não é suficiente. Então, agora, com Photoshop, então, você pode manipular isso, a tecnologia manipulando isso todo jeito, a gente vê como é que as coisas vão se tornando cada vez mais complexas. A gente vive essa era da complexidade mesmo, né? Sem dúvida. Cada vez vai ser Cada maior. vez mais. Né? Porque você sabe que uma coisa interessante que o Wilber fala, na verdade não é ele que fala, é um filósofo alemão que ele considera o maior filósofo vivo atualmente, o Jürgen Habermas. Ele mostra o seguinte: o aspecto da evolução é um aspecto que, ao mesmo tempo que você está criando uma maior ordem, e essa ordem, você também está criando uma maior complexidade. Então, você, ao mesmo tempo, você está melhorando por um lado, mas está criando problemas mais complexos pelo outro. Essa dinâmica, essa dialética da boa notícia e da má notícia é inerente ao processo evolutivo. Então, isso é muito bacana, porque a nossa ideia, vamos dizer assim, um tanto ou quanto utópica, é que à medida que a gente fosse evoluindo, os problemas fossem diminuindo. Até o momento, um limite em que nós viveríamos num paraíso. Em que evolução para o bem-estar. Você passaria para a eternidade tocando harpa lá, todo mundo se amando. Isso não é realidade. À medida que você evolui, você também cria problemas mais complexos. E essa é a graça da coisa. Porque aí você, para resolver esses problemas nesse nível, você tem que transcender para o nível de cima para resolver o problema no nível de baixo. Aí você cria novos problemas, tem que transcender novamente. Então, essa é a dinâmica da evolução. Muito bacana. Muito bacana. É desafiador, né? É motivante. E é motivante. Motivante. Na minha opinião. Você está numa área de alta biotecnologia? Como é que você caracteriza isso? De altíssima complexidade, né? Altíssima complexidade para soluções, né? Complexas. Soluções incríveis. Né? Os problemas são muito complexos, então você exige mais complexidade na solução também. Você precisa saber lidar com a complexidade para responder a um comando da vida, né? Porque você está falando em células, micro-organismos, moléculas, partículas. Você traz toda essa complexidade para a solução de problemas. Né? E pegando esse gancho, você vê, nós estamos falando de células, moléculas, é uma complexidade estúpida. Agora, pensa as relações humanas, em que a complexidade é muito maior. O ser humano em si, como um todo, ele é muito mais complexo que uma célula. Né? Então, veja, como é que nós vamos resolver esse problema, quer dizer, da complexidade das relações humanas? Com as coisas acontecendo, porque os problemas atuais de relações humanas são muito mais complexos do que eram no passado. Porque são acelerados exatamente pela facilidade de comunicação, pela tecnologia. Né? Eu acho que eu comentei da última reunião aqui, um problema atual que nós não sabemos resolver é o problema da guerra de terrorismo. É um outro tipo de guerra que hoje em dia nós não sabemos como resolver. Pós-moderno. É uma guerra pós-moderna. Não sabemos nem lidar com isso. Né? Na biotecnologia, né? Falando de biotecnologia, as doenças que são negligenciadas, né? Simplesmente, tipo cólera, malária. Você não tem estudos sendo direcionados para essas doenças que atingem a maior parte da população. Né, porque elas não têm interesse econômico da indústria. Então, tem tecnologias que estão disponíveis, que poderiam já suprir menos pessoas morrerem por causa dessas doenças, né? Mas simplesmente não acontece. Então, a complexidade de uma tecnologia ela também depende, né, de como essa sociedade vai se organizando, articular, financiar, se movimentar. Você precisa, de fato, das relações acontecendo. Você sabe que isso... E é interessante, pegando também esse gancho do Edu, porque você vê como é que as coisas são... Nós só estamos falando aqui de aspectos sistêmicos. Né? Nós só vamos falar em termos de integrais, nós estamos falando aqui de quadrante superior direito, inferior direito, aspectos sistêmicos. Mas você vê que coisa interessante, ele está levantando um ponto que é uma realidade, que é o interesse dos grandes corporações de fazer pesquisa para curar doenças que tenham retorno financeiro. Claro.
Claro. Eles têm que se autofinanciar. Eu estou falando econômico. Eles têm que se autofinanciar. Né? Alguém tem que pagar aquele negócio. Né? Então, aquilo, por exemplo, doenças que estão em países pobres de terceiro, quarto, quinto mundo, que não tem ninguém para pagar, deixa morrer. Isso se a gente for ver isso de forma fria, apenas em termos sistêmicos, se olhar o todo, é um problema que nós estamos vivenciando hoje. E a coisa fica mais complexa ainda. Eu me lembro quando saiu a ideia do genérico aqui no Brasil, que bombou. Mas você vê que o genérico é uma coisa seguinte, você com um golpe, vamos dizer assim, de decisão governamental, você quebra uma patente e diz, não, a partir de agora eu vendo esse remédio mais barato. A tendência com isso poderá vir a ser qual? Aqueles os laboratórios que querem financiar novas pesquisas vão diminuir os recursos deles, eles vão se desincentivar, vão procurar qualquer outro tipo de negócio. Vão para né? outro lugar. Então, você vê, o interesse social, no caso de você baratear o remédio, vai de encontro a um interesse de você melhorar os remédios. São problemas que não têm uma solução, eles têm que ser discutidos dentro de uma visão integral. Você tem que ver as diversas perspectivas. E tem que ver. E nós só estamos falando, só sobre o aspecto sistêmico. Eu não estou falando em termos culturais, em termos de relações entre pessoas, em termos individuais, nada disso. Isso tudo tem que entrar na brincadeira. Né? Então você vê a complexidade. Agora, tem uns caras quebrando esse modelo. Vocês falando isso, me remeteu a um dos TED Talks do Bill Gates no TED, né? E foi engraçadíssimo, porque ele levou um mosquito da malária num vidro e ele está, nessa época, financiando estudos de combate à Fundação Melinda Gates. Exatamente, na Fundação Bill e Melinda Gates. E ele hoje é um dos grandes filântropos do mundo, né? E ele também está liderando uma campanha de que 50% da riqueza acumulada pelos grandes milionários do mundo deveria ir para a filantropia para resolver essas questões, né? E está liderando com uma força enorme. Porque tem mas uma esse é um influência... movimento mesmo. Esse é um movimento, né? Porque você não pode também culpar a indústria e falar, olha, vocês... Não, é uma questão econômica também, e política, né? Tem leis em países que é melhor você fazer isso, melhor você fazer na Suécia, se for fazer. Não, sei lá, no Equador. Então, isso tudo faz parte dessas decisões. E aí, o problema ele continua existindo. E ele se torna mais complexo ainda para ser resolvido. E aí, eu acho que essas atitudes, são movimentos inovadores aí nesse sentido, né? Porque você pega uma fundação, que não é uma indústria farmacêutica, e financia, porque você não precisa mais de uma indústria farmacêutica. Você tem milhares de indústrias farmacêuticas pelo mundo, você pode criar uma rede, desenvolver. Hoje, por exemplo, na biologia sintética, você tem bancos de gene, imagina, inimaginável, né? E aí você pode manipular eles por simulação, por exemplo, hoje, para que eles desenvolvam novas enzimas, novas proteínas, que vão virar plástico. Né? Então, ou energia, gerar energia, enfim. Então, eu acho que dessa complexidade que nós estamos falando. E poder colocar todas as perspectivas na mesa só tende a chegar mais rapidamente a essa solução, né? E esse exemplo que você está dando do Bill Gates aí, e outros milionários aí, o que a gente está sentindo aí é um princípio de uma transcendência de nível de consciência. Isso que eu ia perguntar. Tá? É um princípio de transcendência de nível de consciência. Você vê, a visão tradicional que a gente tem da empresa é que ela foi feita para dar lucro e remunerar os seus donos. Agora, hoje, você já está começando a ver esse aspecto de que a empresa tem um papel social, que a empresa também tem que retornar para a sociedade. Isso mostra já uma transcendência de nível de consciência, uma nova maneira de ver as coisas, né? Em que você deixa de ser egoísta e começa a se preocupar com o todo. Né? Porque, um Bill Gates aí, qual a diferença dele ter 50 bilhões de dólares ou 51 bilhões de dólares? Não tem diferença nenhuma. Agora, esse 1 bilhão de dólares, se ele aplicar em alguma coisa de cunho social, vai fazer uma diferença louca. Então, essa transcendência de nível de consciência nós estamos começando a ver agora. Nós estamos num limiar de uma transcendência desse tipo. Boas novas. Boas novas, né? Boas novas. É isso que eu ia te perguntar, porque
dá essa sensação mesmo. Eu tive no encontro de jovens de uma entidade chamada Nexus, a convite da Marina Cansado, e nesse sábado, e foi exatamente isso. A geração mais jovem de famílias abastadas no Brasil estava lá, e dá para você sentir uma outra preocupação desses caras, né? E deu essa sensação de que esses caras estão vindo com outro propósito. Porque também fazer mais riqueza em cima da riqueza que eles já têm também não me parece fazer muito sentido, né? E parece que eles vêm com outra pegada mesmo, né? É verdade. E é mais legal, né? É mais legal. Eu acho que começa a trabalhar nos outros quadrantes, né? Porque tem um aspecto pessoal do que motiva, né? Do qual é o propósito que você falou. Acho que a orientação para propósito. O Marcelo trouxe bastante a experiência quando fundou o Instituto da Natura, né? E ele trouxe a ideia da holacracia, né? Foi o Marcelo que veio um pouco como desenvolver a holacracia, onde exatamente você consegue a empresa, ela tem papéis e são energizados pelas pessoas. As pessoas vão lá e dão a sua contribuição. É uma contribuição do primeiro quadrante. Não é o sistema, dentro do sistema, né? Individual, do ponto de vista. Então, isso que faz a diferença. E né? isso vai mudando, né? Vai mudando o aspecto das relações, da cultura, os aspectos comportamentais e os aspectos de você mudar também a organização mesmo, em si. Organizacional mesmo. Os procedimentos da organização, né? Os valores da organização mudam. É maravilhoso. Desafiador e maravilhoso. Alta complexidade, mas... para quem quiser ver, tá aqui o Bill Gates. É só procurar Bill Gates, vai encontrar um monte de TED Talk dele. E esse em especial foi engraçado porque ele soltou o mosquito no... Todo mundo acreditava que aquilo era um mosquito mesmo de verdade, que poderia infectar. E ele soltou o mosquito na apresentação, ele soltou o mosquito no auditório, o pessoal... Obviamente esse mosquito já deveria ter sido geneticamente trabalhado. Era um mosquito adestrado. Estava inativo. Era um mosquito adestrado, já estava... Mas foi engraçado, é um cara que não faz piada, porque normalmente é um cara frio, assim, até. Não faz piada nunca, né? Mas fez nesse dia. Um mosquito de festim, né? De festim, né? Com Windows XP devia ter um mosquito, mas tá bom. É isso aí, meninos, olha só. Acho que é isso hoje, viu? Olha, de novo, tinham outras coisas que a gente olhou aqui, mas enfim, vão ficar para depois. A gente falava de planos de saúde, tem várias coisas aqui. Mas acho que hoje a gente encerra por aqui. Deixa eu trazer a Iracema. Hoje foi um dia aqui de altas reflexões, né, Ira? Hoje foi um dia daqueles aqui, viu? Estamos de cabeça inflada. Tá bom. O que vem pela frente, Ira? Então, semana que vem, na análise da notícia, a gente tem o Frederico Porto. O Fred volta. Vem de Minas, direto de Minas. E o Ricardo Ferrer vai estar com a gente aqui no estúdio. A dupla para analisar as notícias da semana. Dupla de 2. Exatamente. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigada, Edu e Ari. Obrigado, meninos. Obrigado a você. Obrigado. Oportunidade. Obrigado, viu, cara? Você vem correndo para cá, né, cara? Não, imperdível. Aqui está na realidade, né? A gente está na nossa realidade aqui do lado do Ari, não estou no virtual. Muito bom, obrigado. Sempre bom. Obrigado, gente. Olha, vocês estiveram com a gente, muito obrigado também. A gente se vê semana que vem. Estamos de volta. Um beijo para todos.